Eu quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos ler apenas um versículo de 2 Pedro, capítulo 3, que é o versículo 14. E eu quero, nesse domingo e nos próximos 2 domingos, falar sobre resoluções que nós devemos ter para o ano de 2025. E eu quero falar sobre resoluções sobre mim mesmo, resoluções sobre a minha família e resoluções sobre a minha igreja. Então nós vamos dividir essa reflexão em 3 momentos: resoluções sobre mim mesmo, resoluções sobre a minha família e resoluções sobre a igreja. E o que você precisa resolver sobre a sua vida, sobre sua família e sobre a igreja por ano de 2025. Então, esse é o nosso propósito nesses 3 domingos a partir de hoje. Nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. E eu quero que todos nós leamos esse versículo juntos, todos ao mesmo tempo. Amém? Vamos ler? Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Deus, eu quero rogar a Ti que nessa manhã o Senhor fale conosco por intermédio dessa palavra, num tempo que nós temos vivido de tanta turbulência, de tantos desafios, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa família, quanto na igreja, que a gente entenda o chamado do Senhor, ó Deus, para nós resolvermos algumas coisas em nossa vida pessoal, em nossa família, em nossa igreja. Então Deus nos ajuda e nos orienta nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Podem sentar. Queridos, o título dessa mensagem é Resoluções sobre mim mesmo, com base no que nós lemos aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. Mas o que é uma resolução? Quando eu digo que eu preciso tomar algumas resoluções, o que eu quero dizer com isso? Segundo o dicionário, aí eu vou partir aqui para educação por princípios, né? Definir o significado, sentido da palavra, o que é uma resolução? Porque eu estou dizendo para vocês que não apenas eu, mas vocês também precisam tomar e fazer algumas resoluções. Não sou só eu. Essa pregação é para mim, mas não apenas para mim. Resolução, segundo o dicionário, é o ato ou efeito de resolver. É uma deliberação, uma determinação. É o estabelecimento de um propósito. Então, quando eu digo que eu preciso criar, tomar, fazer algumas resoluções, nesse ano de 2025, sobre mim mesmo, eu estou querendo dizer que eu preciso me resolver, que eu preciso me determinar e colocar algumas coisas firmes como propósito. Resolução também significa uma decisão tomada para resolver uma questão. E também decisão tomada após muito pensar. Mas, na verdade, essa expressão resolução, eu não descobri, nem criei, nem inventei. Na verdade, era muito comum, lá no século XVIII, século XVII, século XVIII, as pessoas fazerem essas resoluções de final de ano. É o velho, segunda-feira eu começo uma dieta. Então, as pessoas, normalmente, elas no final de ano, elas anotavam, elas decidiam o que elas queriam construir para o ano seguinte. Era algo muito comum, eu sou de fazer isso, não vou mentir que todo ano eu crio uma série de resoluções, né? Uma série de determinações. Eu estou trazendo isso daqui com um propósito de que nós aprendamos acerca de algumas necessidades que nós precisamos tomar para nós como orientação de Deus. E uma figura muito importante, em se tratando de resoluções para a vida, foi um pastor do século XVIII chamado Jonathan Edwards. Com certeza, se você não conhece Jonathan Edwards, você, não sei, onde é que você andou aí nos últimos 200, 300 anos?
que não conhece simplesmente uma das figuras mais importantes de todos os evangélicos em todas as eras. É um homem de uma capacidade, vamos dizer assim, inigualável depois dos apóstolos, um homem impressionante pela sua vida, pela sua pregação e por aquilo que ele escreveu. E Jonathan Edwards, que era um pastor que viveu no século XVIII, ele criou entre os anos de 1722 e 1723 o que ficou conhecido como as 70 resoluções de Jonathan Edwards. Você encontra todas elas de maneira gratuita na internet. Você coloca lá, 70 resoluções de Jonathan Edwards. Vai aparecer para você ler todas as 70. Quer dizer, para mim fazer 3, 4 aqui já é complicado. Jonathan Edwards, em 2 anos, ele criou 70 resoluções que iam conduzir não apenas o ano seguinte, mas toda a caminhada e a história e o ministério de Jonathan Edwards. E as 70 resoluções de Jonathan Edwards começam assim, abre aspas, isso é o que introduzia as resoluções de Jonathan. Abre aspas, estando ciente de que sou incapaz de fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus, humildemente lhe rogo que, através da sua graça, me capacite a cumprir fielmente estas resoluções, enquanto elas estiverem dentro de sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Lembra de ler estas resoluções uma vez por semana. Então, Jonathan Edwards, ele pede a ajuda de Deus, e ele coloca a observação de que ele precisava ler todas as 70 resoluções uma vez por semana. A primeira resolução diz o seguinte, olha só, gente, é muito interessante, eu recomendo que você leia, tem de tudo que você imaginar, e assim, coisas profundamente espirituais, você vê a piedade, o compromisso daquele homem com o Senhor, o amor que ele tinha por Deus, quando ele cria essas 70 resoluções. Primeiro, diz assim, resolvi que farei tudo aquilo que seja para a maior glória de Deus e para o meu próprio bem, proveito e agrado, durante todo o tempo de minha peregrinação, sem nunca levar em consideração o tempo que isso exigirá de mim, seja agora ou pela eternidade fora. Resolvi que farei tudo o que sentir, ser o meu dever e que traga benefícios para a humanidade em geral, não importando quantas ou quão grandes sejam as dificuldades que eu venho enfrentar. Então daí você tira um nível daquilo que Jonathan Edwards ele se autodeterminou a fazer. Porque é isso que ele está dizendo, não está dizendo que ele vai orar para fazer. Ele está dizendo que eu me proponho, me disponho, me obrigo a realizar essas coisas. Essa é a primeira. Segunda, resolvi permanecer na busca contínua de novas maneiras para poder promover as resoluções acima mencionadas. Ele diz, olha, se eu não conseguir, eu vou procurar maneiras de que me faça conseguir. Aí eu vou pular algumas, a 5ª resolução. Olha só como isso é interessante, como é muito atual. Resolvi jamais desperdiçar um só momento do meu tempo, pelo contrário, sempre buscarei formas de torná-lo o mais proveitoso possível. Gente, parece que ele escreveu ontem. Jonathan Edwards, ele orava uma média, ele orava e estudava, ele tinha um gabinete pastoral dele. Ele passava em oração e estudo da palavra 13 horas por dia. O dia tem 24 horas, para ele tinha 24 horas. Dessas 24, 13 horas, Jonathan Edwards ficava no escritório dele, orando e estudando a palavra. Todo dia. Essa é a segunda. E a 17ª, a vontade era ler as 70, né? Mas eu vou botar aqui a 17ª, que é uma resolução que a gente encontra em muitas outras. Ele repete muito isso, que é o seguinte: resolvi viver de tal forma como se estivesse sempre vivendo o meu último suspiro. Ele fala muito sobre a eternidade, ele fala muito sobre esse compromisso de viver como se fosse o seu último momento, de que ele não fosse se envergonhar diante de Deus por aquilo que ele estivesse fazendo antes do seu momento de partida. Nós encontramos isso em suas resoluções.
Então, foi motivado pela leitura dessas resoluções, né, a gente falando em final de ano, que eu decidi trazer para os amados alguma espécie de reflexão sobre coisas que nós devemos nos autodeterminar para o ano de 2025. E eu decidi fazer isso utilizando a epístola de 2 Pedro, por uma razão muito simples. Porque, aparentemente, quando a gente fala da atividade cristã, da vida cristã, a gente não de maneira errada, claro que isso existe um fundamento, a gente trata muito acerca daquilo que Deus ele faz em nós, né? É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. A gente vê que a nossa vida cristã, ela se fundamenta de muitas maneiras na ação graciosa de Deus em nosso favor. Então, para que eu seja um homem santo, para que eu seja um homem piedoso, para que eu seja um bom pai, para que eu seja um bom esposo, para que eu seja um bom pastor, para que eu seja um bom crente, eu dependo, em muitas medidas, da graça de Deus atuando em minha vida. Mas isso é parte da história. E Pedro, ele vai escrever essa epístola para tratar acerca de que determinadas questões dizem respeito, além da graça de Deus que age na igreja e nos crentes, daquilo que os próprios cristãos deveriam determinar a fazer. Capítulo 1 de 2 Pedro, veja, que ele começa falando, e a segunda epístola de Pedro, ela foi escrita para ensinar as igrejas a viverem a genuína fé cristã, para ter uma vida cristã piedosa. Mas ele não começa a falar sobre esse tipo de piedade abordando aquilo que eu faço. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 3, que pelo poder de Deus nós recebemos todas as coisas que precisamos para viver essa vida piedosa. Ou seja, por mais que eu possa falar que a minha ação, que o meu comportamento dizem respeito às minhas escolhas, às minhas decisões, ainda assim o início da caminhada cristã se deve exclusivamente à ação graciosa de Deus, que não apenas me resgatou, me conquistou, mas como diz no capítulo 1, versículo 4, de que nós recebemos de Deus todas as preciosas e muito grandes promessas que nos capacitam a viver a vida cristã adequada e genuína. Quer dizer, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso para ser um cristão de verdade, piedoso, um homem santo, uma mulher santa, nós já recebemos da parte de Deus e em Cristo nós nos tornamos participantes da natureza divina e nós vamos escapar da corrupção desse mundo. Capítulo 1. O que nos falta então para alcançarmos uma vida santa, piedosa e agradável a Deus? O que falta para que a gente saia dessa mesmice, dessa vida mais ou menos, dessa vida cristã pobre, sem leitura bíblica, sem oração, sem crescimento espiritual, sem evangelismo? O que nos falta? Ora, o próprio texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, ele diz: nos falta concentrar os nossos esforços. Olha o que diz o capítulo 1, versículo 5, de 2 Pedro. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, domínio próprio a perseverança, a piedade, fraternidade, a fraternidade é o amor. O que nos falta então? Esforço, trabalho, ação, autodeterminação, autocontrole, vontade, ânimo, arregaçar as mangas, colocar em prática o que nós sabemos, porque Deus nos deu tudo o que precisamos. O que nós devemos fazer? Versículo 5, esforçar. Essa palavra concentrar esforços, no texto original grego, é uma palavra só, que é uma palavra tão forte que no português a gente traduz por duas. Quer dizer, você prestar muita atenção, você se dedicar com toda a sua vida, com toda a sua força. O problema é que a gente não tenta tanto, não busca tanto, não faz tanto, não se envolve tanto, nos falta ânimo. Versículo 10 desse mesmo capítulo, ele vai usar a expressão procurar com um empenho cada vez maior
confirmar a vocação e a eleição de vocês. O que Pedro está dizendo? Ele está jogando para a igreja. Deus, Ele deu o que vocês precisam. Vocês são eleitos, vocês são vocacionados, vocês foram chamados por Deus para viver essa vida santa, piedosa, comprometida com Cristo, servindo a Ele, obedecendo a Ele. O que falta a vocês? Empenho. É isso, vocês não estão se empenhando o suficiente, vocês não estão se esforçando o suficiente. É isso que está faltando. E no capítulo 2 de 2 Pedro, ele vai tratar acerca de um risco que ronda a igreja e a vida daqueles que foram salvos, que são os falsos mestres e os seus ensinos. E queridos, lendo esse capítulo de 2 Pedro, é inevitável você pensar o tipo de cristianismo que nós temos hoje nesse mundo. O risco, ele é sempre presente. Era na época de Pedro, é hoje, que são os falsos profetas, os falsos mestres, e versículo 1 do capítulo 2, suas heresias destruidoras. Não existe boa heresia, não existe heresia inócua. Toda heresia, toda mentira em nome de Deus, ela é destruidora. Essas heresias, é interessante, como o texto diz, elas são introduzidas de maneira dissimulada. É o que Pedro está ensinando àquela igreja. Essa expressão dissimulada, lá no texto original, ela vai dizer que elas são introduzidas de uma maneira que as pessoas não consigam perceber o que de fato elas são. É como um espião que vai se introduzindo dentro da comunidade, parecendo uma coisa, sendo que ele é outra. E é dessa maneira que as heresias, os falsos ensinos, eles estão se introduzindo nas igrejas de maneira dissimulada. A música que se canta é uma música que traz o nome de Deus. As pessoas se reúnem ao nome de Deus. A placa na frente da igreja tem church, ou tem igreja, ou tem comunidade, tem alguma coisa que remeta ao evangelho, mas aquilo que é ensinado não é o evangelho. E se não é o evangelho puro e genuíno, é uma heresia destruidora. Seu filho nasceu, e você vai amamentar, vai colocar a mamadeirazinha lá, o leitinho. Pergunta é, o quanto de veneno você coloca na mamadeira para ele? 1 gota? 10 gotas? Não, pastor, a minha criança só toma leite puro. E por que o evangelho não pode ser assim? Por que a gente se sujeita a aceitar um tipo de evangelho que seja um pouco venenoso, um pouco contaminado, um pouco maléfico? Pedro está dizendo de maneira nenhuma. Versículo 2, ele vai falar das consequências e de como essas pessoas agem. Ele diz que por causa desse tipo de doutrina acaba acontecendo a frouxidão moral entre os crentes. Olha o que diz versículo 2 aí do capítulo 2. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, não terão compromisso nenhum com moralidade, com integridade moral, com ética, não tem. Por isso que tem pastor vendendo igreja, por isso que tem o nome do evangelho, por isso tem gente brigando pelo trono, Games of Thrones, né? Por isso que tem tudo isso. Eu lembro, no passado, né, as críticas que se faziam, mas a igreja é grande, ela está pregando o evangelho, mas no meio tem uma heresia destruidora. Se você vai no médico, e o médico você vai, está sentindo um carocinho no seio, o médico vai lá e diz, olha, vamos fazer aqui uma punção, não sei quais são os mecanismos, mas ele diz, olha, eu descobri o seguinte, está tudo bem, só tem uma célula cancerosa. Você ia pedir para deixar ali? Ou você, não, doutor, eu quero tirar isso de mim, porque isso pode crescer e se multiplicar, e daqui a um tempo pode ser que não tenha mais jeito. Por que com a fé a gente não é exigente nesse nível?
Eu quero pureza, eu quero sinceridade, eu quero Bíblia, eu quero aquilo que é correto, eu quero aquilo que é honesto, que é puro, que está de acordo com a palavra do Senhor. Não, mas é animado, é legal, as pessoas brincam, as pessoas correm, tem muitas atividades. Os jovens são entretidos, os jovens eles vão porque encontram entretenimento. E eu lembrei de um filme, Thomas, meu filho já viu esse filme, do Pinóquio. Quem aqui é da minha época? É um filme acho que da década de 50, 1950. Né? Pinóquio não gostava de estudar e ele acabou se reunindo com as crianças que também não gostavam de estudar. E elas decidem entrar num navio e ir para uma ilha que é só diversão. Vocês lembram desse filme? Muita diversão. Acabou o quê? Os amigos de Pinóquio e Pinóquio virando o quê? Burros. Escravizados como burros. É isso que muitas igrejas estão fazendo com os jovens, entretendo a ponto deles se tornarem burros, escravos. Essas heresias destroem a pessoa, não há nada de bom em qualquer heresia. Nós não podemos falar em se tratando de heresia, provai tudo, retei o que é bom. Provai tudo é tudo que vale a pena passar pelo crivo da Escritura. Esses falsos mestres, eles são avarentos, o que significa que eles amam o dinheiro. Olha, chegamos ao ano de 2024, pessoas que amam poder, amam dinheiro, ostentação, gostam de aviões, helicópteros, carros do ano, jaquetas de couro, tênis de 4 mil reais, camisetas de 20 mil reais, gostam de relógios caros, de restaurantes 5 estrelas. Eles gostam, o prazer, o amor deles é o dinheiro. E 2 Pedro, capítulo 2, depois você pode ler, é uma descrição muito acertada sobre o tempo que nós vivemos hoje. O que nós devemos fazer então? Ele fala no capítulo 3, 2 Pedro, nós devemos nos esforçar na caminhada cristã. O surgimento desses hereges, versículo 3, é algo esperado. É algo prometido, algo que já acontecia, algo que vai continuar acontecendo. A volta do Senhor não é uma preocupação para eles, o que marca uma característica muito importante do tipo de cristianismo que está sendo ensinado. É o evangelho para o hoje, o evangelho para agora, para suas demandas pessoais de agora. Não é um evangelho que prepara o crente para a eternidade. É um evangelho que prepara você para ser um vencedor nesse mundo. Como devemos viver? O apóstolo Pedro, ele vai usar duas palavras muito interessantes. Aí no capítulo 3 de 2 Pedro, lá, ele vai dizer que nós devemos esperar e apressar a vinda do Senhor. É interessante o uso dessas palavras, porque esperar significa passividade. É aquela pessoa que está esperando. E ele usa a expressão apressar, que significa atividade. Então, o retorno do Senhor não é algo que nós fazemos apenas de forma passiva, mas nós também devemos fazer alguma coisa, versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia os céus serão incendiados, desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Qual é a indicação de Pedro daquilo que nós devemos fazer, como esperar a volta do Senhor? Primeiro, apressar, versículo 12. Provavelmente o que Pedro quer dizer aqui é que a maneira de apressar a volta do Senhor é compartilhar o evangelho, é evangelizando. É a única maneira que a igreja pode apressar o retorno é cumprir aquilo que está escrito, que o próprio Senhor falou em Mateus 24, o evangelho será pregado em todo o mundo e então virá o reino. Como nós apressamos a volta do Senhor? Pregando o evangelho. Mas não apenas apressando, versículo 14, ele diz, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se
para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Primeiro, apressar a volta, e segundo, ter esforço, porque a vida cristã, ela vai além da passividade. É um esforço constante e permanente, muitas vezes desagradável. A vida cristã não é um esforço para, eu quero bênção, então vou fazer o jejum da bênção, o jejum da promessa, né? Ou como cortar o cabelo da menina dizendo que era o voto de Jó, né? Dizendo que era o voto de Jó. Não sei quem viu essa palhaçada na internet, essa maluquice. E o nome de Jesus até foi para página policial por conta disso. Entendeu? Mãe da menina vai processar a igreja, com toda a razão, por causa do evangelho torpe, irreal, mentiroso. Ele fala de esforço. A vida cristã está muito além da passividade. Quando eu digo que eu preciso perdoar alguém, isso exige esforço. Quando eu digo que eu preciso confessar o pecado que eu cometi para alguém, isso exige de mim esforço. Não é um pedaço, irmão, da vida cristã. Não é o jejum, só o jejum que precisa de esforço. Toda a vida cristã, ela é tomada por esforço. Nada vem de graça. Nada vai cair no céu, nós tomamos por esforço. Deus nos concede a graça de nós, pela nossa ação, pelo nosso amor a Deus, pela nossa vontade de acertar com Ele, de obedecê-lo. É Ele que nos dá graça para que nós possamos fazer aquilo que está na palavra. Então nada vem sem o nosso esforço, não vai cair do céu. O meu pecado não se resolve sozinho. As minhas compulsões, as exigências da minha concupiscência, elas não desaparecem sozinhas, elas vêm com esforço, nem que seja o esforço de abdicar de rede social, de abdicar de televisão para passar um tempo em oração. Mas isso exige um esforço. Talvez a oração seja da atividade cristã um dos maiores esforços. Porque você conversa com alguém que você não vê, você conversa com alguém que não fala, você não tem o entretenimento da imagem, você não tem o entretenimento do som. Ficar solitário, você e Deus, exige esforço. Ler Bíblia, esforço. Então, meus irmãos, a vida cristã, com base nisso que Pedro está dizendo, ela é algo que nós desenvolvemos através de atividades diárias, constantes, de resoluções, de que hoje eu não vou fazer isso. Hoje não vai ser assim. Isso é você ter resolução, isso é você resolver. Não é você viver dando desculpa, não, porque não deu por isso, porque não deu por aquilo, eu não pude vir por causa disso. Queridos, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, com acesso à internet, você vê gente pregando muito melhor do que eu, não precisa de muita coisa para as pessoas deixarem de vir à igreja. Não precisa. Basta ter amanhecido o dia nublado, então talvez eu olhe para o céu, não, hoje eu vou assistir online. É desafiador, meus irmãos. Então a vida cristã é assim, é desafio do começo ao fim. Não é à toa que diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. Você não entendeu errado, não, é isso mesmo, é arrochado, é problemático. É duro, às vezes dói, às vezes magoa. Você já pensou você ter que andar 2 milhas com alguém que lhe odeia? Porque a Bíblia diz, se alguém lhe chamar para andar 1 milha, anda 2 com ele? É fácil dar a outra face a quem lhe bate na face direita? É fácil entregar a capa sem resistência? Não é. Então, tudo isso exige de nós esforço, determinação. E eu não estou tratando aqui, a gente vai falar sobre isso domingo que vem, da família, eu estou tratando da minha vida, eu com Deus. E com base nisso, queridos, eu quero concluir estimulando você a pensar em 4 atitudes para você crescer na sua vida espiritual.
4 resoluções. Primeira, a resolução de assumir a sua responsabilidade diante de Deus. Assumir que você é responsável pelas suas atitudes, por aquilo que você faz e por aquilo que você deixa de fazer. O seu estado espiritual hoje é sua responsabilidade. Enquanto eu tiver na Bíblia um texto que fala sobre um profeta chamado Elias, que foi perseguido quase até a morte, teve que se esconder numa caverna, sofreu depressão, saiu de lá, era um homem cheio do poder e cheio do Espírito. Enquanto eu tiver um Elias, eu não vou aceitar menos do que isso. Enquanto eu tiver um João Batista na Bíblia, um homem que proclamou o evangelho até entre os poderosos, confrontou quem deveria ser confrontado, não se acomodou ao poder político que estava vigente naquela época, denunciou o pecado, foi perseguido e perdeu a cabeça por conta disso, eu não vou aceitar a lamúria de ninguém. Enquanto meu Senhor, que viveu uma vida santa, pura, piedosa, sem pecado, foi crucificado, morto na mão de gente ímpia, eu não vou aceitar lamúrias de pessoas que querem lançar só sobre o outro as suas responsabilidades espirituais. Então, primeiro, a gente precisa saber que ninguém erra mais comigo do que eu mesmo. Ninguém. Os outros erram. As pessoas podem colaborar com o meu desânimo espiritual? Podem, mas elas não são um fator determinante para isso. A minha responsabilidade por aquilo que eu faço e pelo que eu deixo de fazer é minha responsabilidade. E eu preciso estar consciente que faço ou não faço, faço ou deixo de fazer, tudo isso tem consequência para a minha vida. Então, orações não feitas, textos bíblicos não lidos, tudo isso tem consequência na minha vida. Perdão não concedido, arrependimento não confessado, tudo isso tem consequência. A gente acha que tudo fica por ali, que Deus esquece das coisas, até das coisas que a gente não confessa, e as coisas vão se acumulando, e a gente acha, esqueceram, vamos deixar para lá. Todas essas coisas têm consequência. Então, primeiro, assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Eu estou assim por culpa minha. Eu sou assim por culpa minha. Deus me deu todo o poder, toda a graça para que eu possa sair desta situação. A Bíblia está aqui, a minha orientação, o meu guia, para que eu possa encarar todo tipo de circunstância difícil na minha vida e sair disso como um crente genuíno de fato, mais santo e mais puro. Então, primeiro, assuma a responsabilidade diante de Deus. Segundo, é preciso que você resolva investir no seu crescimento espiritual. Ninguém vai fazer isso por você. Não é o seu pai que vai fazer por você. Não é a sua mãe, não é o seu marido. Decida investir no meu crescimento espiritual. Ah, pastor, mas o meu marido não é crente. Não importa. O investimento espiritual deve partir de você. Deixe de protelar decisões e ações que trarão benefícios eternos à sua alma. Não, mas ano que vem, tem a história da dieta da segunda-feira, né? Não, porque segunda-feira eu vou começar uma corrente de oração, segunda-feira eu vou começar uma campanha de oração em favor da conversão. Por que não hoje? Por que só 2025? Por que só quando tal coisa acontecer? Por que só quando tiver mais tempo? Nunca vai ter tempo. Você nunca vai ter tempo suficiente, a sua vida nunca vai ser perfeita. Seus filhos nunca vão dar todo o tempo que você precisa. Você sempre vai ter as suas dificuldades, suas limitações. Sempre vai ter. Então, se você não estiver resoluto, determinado em fazer essas coisas, elas não vão acontecer. Faça uso proveitoso do tempo, especialmente com as disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? Eu cito para você 4 aqui. Primeiro, oração. Não tenha tempo de oração. Ore, busque o Senhor. Segundo, leitura bíblica.
Faça a leitura bíblica sistematizada. Todo dia, 1 capítulo, 2, 3 capítulos, dentro do seu ritmo, mas leia a Bíblia constantemente. Terceiro, medite nas Escrituras. O que é a meditação? É quando você lê a Bíblia e você permita que a Bíblia fale com você. Que você, na meditação, possa tentar descobrir como aquele texto se aplica à sua vida naquele momento. E quarto, comunhão com os santos. Esteja em comunhão com homens, mulheres, filhos e filhas de Deus que amam e estão buscando o Senhor. Invista no seu crescimento espiritual. Terceiro, resolva lutar contra o pecado, independente do tamanho, insistência e gravidade. Lute contra o pecado. Procure exercitar o seu pensamento e sentimentos na sensibilidade da santidade de Deus. Por que a gente peca tanto? Porque a gente esqueceu quão santo Deus é. Ou talvez, de fato, a gente nunca tenha tido um vislumbre da grandiosidade, da santidade do Deus a quem servimos. A gente acha que Deus aceita qualquer coisa e que Ele não se ofende com pouco. Peça que Deus lhe dê um coração quebrantado. Que você tenha um coração sensível. Você lute para que o pecado não encontre espaço em sua vida. E que se ele encontrar espaço, que você confesse a Deus o que fez e lhe rogue perdão. E procure também estar ao lado de irmãos que possam ajudar em luta contra o pecado. Então, terceira resolução, lute contra o seu pecado. E quarta e última resolução para a sua vida espiritual. Esteja mais disponível aos outros. Queridos, não é à toa que Pedro escreveu não para uma pessoa, Pedro escreveu para uma igreja. A vida cristã, ela só faz sentido se for vivida dentro da comunidade cristã. Infelizmente, existe uma heresia muito comum hoje em dia, que são chamados desigrejados. São aquelas pessoas que alegam viver uma vida cristã genuína, só não é bíblica, genuína, mesmo sem ter qualquer relação com igreja formal. Eu não sei de onde tiraram isso, só não foi da Bíblia. Então, como é que alguém pode dizer que vive em comunhão com Deus se o desobedece ao não se congregar? Eu quero que você entenda que você é um instrumento que Deus quer usar para edificar a vida de outras pessoas. Você é um instrumento de Deus. Deus, Ele deu dons, talentos que eu não tenho. Deus lhe deu habilidades e capacidades que não deu a mim. Então eu preciso de você, da sua exortação, do seu amor, da sua compaixão, do seu serviço, do seu ensino, preciso dos seus talentos, das suas habilidades. Então esteja disponível para os outros. É o que eu questiono, como você pode beneficiar aos irmãos com os dons e talentos que Deus ele lhe deu. Efésios capítulo 4, ele lhe deu isso de maneira proposital para que você estivesse em comunhão com a igreja. Porque, queridos, não apenas receber, mas começar também a ofertar na vida das pessoas. E ofertar não é nem no sentido material, pode até ser, mas eu estou dizendo de ofertar o seu tempo, seu pensamento, seu ombro amigo, para você abençoar e edificar a vida dos outros. Quando você faz isso, você é profundamente edificado, abençoado, quando você se coloca à disposição, quando você está investindo na vida espiritual de outra pessoa, você está investindo também em você mesmo. Você está aprendendo, você está desenvolvendo. Alguém já disse, e para mim é uma descrição muito apropriada do que é uma igreja evangélica. Igreja evangélica é jogo de futebol, onde você tem 22 pessoas,
correndo e necessitando desesperadamente de descanso, enquanto 20 mil estão assistindo e necessitando desesperadamente de algum tipo de exercício. Igreja é isso. Enquanto muitos assistem, poucos fazem. Meu irmão, eu quero que você resolva. Estou dizendo para 2025, claro, para usar esse tempo, mas a resolução é para agora. É para já, para aquilo que eu posso mudar na minha vida e no meu coração, com minha esposa, com minha família, na minha vida pessoal, no meu trabalho, na igreja. O que eu posso fazer para, através do meu esforço, desenvolver uma vida espiritual melhor? Eu preciso resolver. Não é o anjo Gabriel, não é o anjo Miguel. Tem até um apóstolo maluco aí que fica inventando nome de anjo. Gente, tem coisa que parece até piada, mas tristeza. Daqui a pouco a igreja vai ser perseguida e a gente vai ter que agradecer essas pessoas pela perseguição. A gente vai ser obrigado a pagar imposto por conta da vergonha que os milionários da fé fazem. Pastor, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto. Vai. E não é por causa do pastor Anderson, nem por causa de muitos, a maioria, não é por causa de uma minoria que envergonha o nome de Jesus e o evangelho genuíno e verdadeiro. Mas quais são as resoluções que eu preciso tomar em relação à minha vida espiritual? Domingo que vem, eu ia trazer, hoje, eu não consegui. Domingo que vem, eu vou trazer um desafio para os irmãos. Para a gente começar no dia 1º de janeiro. Eu vou trazer um quadro de leitura anual da Bíblia. E eu quero convidar, ninguém é obrigado a fazer isso, aqueles que tiverem um desejo, da gente ler a Bíblia 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2025. E a gente celebrar aqueles que conseguiram chegar até o final desse propósito. Quando eu me converti, umas coisas que me ajudou profundamente na minha caminhada espiritual, eu me converti com muita paixão, sabe? E era numa batista regular, viu? Então, assim, a paixão é no melhor dos sentidos. Batista regular, extremamente tradicional, mas eu com amor, querendo conhecer a Deus. Eu li a Bíblia em 6 meses. E eu só não li a Bíblia. Eu lembro, na época, eu trabalhava numa sala, trabalhava no escritório de uma construtora em Natal, e a gente tinha uma máquina de escrever. Alguns aqui sequer sabem o que é isso. E os versículos que mais me chamavam a atenção, eu datilografava num papel. E eu acabei criando de Gênesis a Apocalipse uma lista de textos que eu era apaixonado. Isso me ajudou tremendamente a conhecer, a amar o Senhor, a me envolver com a igreja. Então, se autodetermine, tenha resoluções para o benefício e o desenvolvimento da sua vida espiritual. Você pode estar vivendo no pior dos mundos, a verdade é essa, confusão mental, familiar, problemas no trabalho, mas, meu irmão, a gente às vezes tem que fazer como Elias, né? Se esconder dentro de uma caverna. A caverna pode ser o banheiro da tua casa, pode ser um quarto da tua casa, pode ser a pracinha do teu condomínio. Você vai lá para a sua caverna, pega a sua Bíblia, fica em silêncio, assim como ficou Ana, né? Orando, pedindo a Deus um filho, e a boca nem saía som. É o momento de você encontrar deleite, descanso da sua alma, coisas que você decide hoje, eu vou decidir fazer isso. Que Deus, amados, nos dê a graça de tomarmos boas resoluções para que, nesse ano que vem, a gente possa crescer espiritualmente, fazer a nossa família crescer espiritualmente. Amém? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor.